Ora, muito bem, estamos então de volta à última parte do nosso programa, Frente a Frente, aqui nos estúdios o pastor Ricardo Mazo e o representante pela evangelização da IMUT, estou a falar também do Mayenga David, o reverendo Adriano Quilende e o Dr. Helder Chiuto. Estamos aqui a falar então do impacto que tem a Covid nas igrejas, né? E sobretudo a visão que tem neste momento. Essa é a parte final e quando fomos para o intervalo falávamos um pouco dos valores e sobretudo uma questão ligada a toda a sociedade em si, aquilo que é representativo hoje, depois de 6 meses de confinamento, o retorno, e sobretudo a alegria de muitos dos fiéis com quem podemos olhar e podemos falar. Mas nestes momentos em que o mundo atravessa, e antes da pandemia assolar-se, havíamos muitas situações ligadas a fundamentalismos, a processos radicais das igrejas em si. Se olharmos um pouco para aquilo que é isso, também diminuiu um pouco, não é? Pastor Ricardo? O radicalismo, ou é normal e natural que isso que aconteça quando se fala de religião, quando se fala de igrejas? Bom, gostaria primeiro falar sobre o ponto que acabamos de terminar, quer dizer, de passar, sobre os valores morais. Eu digo que a igreja em si é um conjunto desses valores. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, que é o livro absoluto para os cristãos. E hoje é o dia da Bíblia, falando disso. Sim. Né? Okay. Hoje é o dia da Bíblia. Ok. Que é o livro absoluto para os cristãos. O seu autor é o refletor dos vários valores, de todos os valores morais. O seu autor é o Deus ele próprio. É por isso os ensinamentos bíblicos são valores morais. Êxodo 20, Deus deu ao Moisés 10 mandamentos. Se formos a ver, todos esses 10 mandamentos são os valores morais. E quando Jesus Cristo veio na Terra, juntou todos esses 10 mandamentos em um só, o amor. Porque Deus, ele próprio, é amor. Quem tem amor, não mata. Quem tem amor, não rouba. Quem tem amor, não faz testemunho. Quem tem amor, o amor é tudo. É assim com a pregação da palavra, a igreja tem um papel fundamental para o resgate de valores morais. Isso é muito importante. E o reverendo já disse quantos convertidos, muito que eram dependentes químicos, outros, posso dizer, bandidos, mas depois de receber a palavra, e o poder que está na palavra, converte essas pessoas hoje, faz parte integrada da sociedade. E assim que eu creio realmente que a igreja tem um papel fundamental para o resgate dos valores morais. Sim. Portanto, isso requererá também um pensamento. Será que toda a nação que não é temente a Deus corre o risco de viver esses assuntos? Ou o homem é propenso exatamente a falhar dessa maneira? Ou seja, eu acho que quando os homens se afastam de Deus, aí começa a entrar tudo aquilo que não é bom para o próprio homem. Na verdade, nunca Deus se afastou do homem, mas é o homem que se afasta de Deus. E então Deus é tão misericordioso e tão bom que dá tempo ao homem para que o homem possa compreender que a vontade dele para com o homem é sempre o bom, porque ele diz: eu quero que tu vás bem em todas as coisas.
E então, o amor de Deus para conosco é tão grande. Deus é bom e amoroso, mas também Ele é corretivo. E então, é importante que nós, quando nós se aproximamos de Deus, nós possamos saber efetivamente o que Deus deseja de nós, qual é o desejo de Deus para a nossa vida. E eu aqui, pegando um pouquinho aí que o Dr. Helder estava a se referir, que muitas das vezes há uma sonegação das igrejas e tudo mais, eu gostaria talvez de dizer algo que eu tenho refletido muito. Muitas das vezes, o problema não é aquilo que as igrejas pregam, mas é, sobretudo, aquilo que as igrejas não pregam e que deveriam pregar. Não se deve pegar a palavra de Deus por uma parte, mas devemos pegá-la como um todo. Deus, efetivamente, tem o seu desejo. Nós não podemos ir a Deus simplesmente por aquilo que nós queremos, mas nós também devemos ver qual é o desejo de Deus para conosco. Falando sobre o radicalismo que ultimamente tem se vivido muitas das vezes, se virmos bem, a própria Bíblia nos apregou ao amor, à fraternidade. O facto de eu discordar contigo não te faz meu inimigo ou você inimigo meu. Nós somos irmãos em Cristo, podemos não ter a mesma visão naquele momento, mas nós devemos ser até mesmo pacientes e também dar direito ao outro de expressar aquilo que ele sente, aquilo que ele crê perante nós. E então, nós devemos ser, digamos, livres de aceitar ou negar. O que nós, ao pregarmos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós devemos realmente deixar Cristo fazer isso em nós. Porque eu digo uma coisa, Jesus Cristo é o poderoso conquistador. O que acontece quando um jovem conquista uma jovem? Há um momento em que eles conversam, em que a jovem dá espaço ao jovem dele falar. E então eu digo agora aos nossos caros ouvintes, nossos telespectadores, dê um tempo a Cristo para que Cristo fale em ti. E tu verás que Ele falará para ti de uma maneira tal, com um amor tal, que Ele realmente vai conquistar o teu coração. E então não é preciso que eu, digamos, seja radical e imponha a minha fé ao outro, mas na verdade eu devo aceitar que o outro não crê como eu, mas se eu creio que estou na verdade, é o momento em que eu deveria me ajoelhar, orar, para que o meu irmão veja o que eu estou a ver agora. Correto. E não sermos radical. Agora, por que portanto, já tivemos o período do cisma, né, reverendo? Por que com o andar do tempo, sendo a Bíblia única mesma, há tantas denominações, né? Portanto, isto é para que se espalhe mais o Evangelho ou são descontentes que não concordam com a tal visão? Tem duas respostas à sua questão. Pode ser na visão teológica, e nós vemos Atos 1:8 e Atos 8, que nos fala sobre essa importância de ir pregar o Evangelho a toda a criatura. E quando os discípulos não fizeram isso, Deus permitiu que viesse a perseguição e eles se espalhassem. E muitas das vezes, teologicamente falando, pode ser. Mas também, muitas das vezes, é a própria natureza humana. O homem, por natureza, é descontente. E o homem, por natureza, nós estamos tendenciados ao mal. E muitas das vezes, a própria interpretação da Bíblia leva as pessoas a criarem suas próprias convicções. Isso nos afasta cada vez. Na aproximação ao vil metal, né? As pessoas verem que podem chegar mais rapidamente ao pote e criando uma igreja. Não, isso também é uma das razões, porque muitas das vezes, e é importante que se veja aqui, a importância de haver lideranças alternadas nas próprias denominações. Há um documento muito interessante que o Instituto de Assuntos Interreligiosos publicou alguns anos atrás, quando a doutora Fátima esteve em frente, que fala das cisões nas igrejas em Angola. E nesse estudo prova-se que uma das razões principais é a liderança
contínua de muitos anos de líderes nas igrejas. Isso cria frustração e acaba levando cisão nas próprias igrejas. Então, também a ambição, a falta desmedida de querer atingir o poder por muito cedo. Então, isso são várias razões que levam à decisão. Mas a Bíblia por si só não deveria ser esse motivo. Mas vendo um pouquinho na dimensão espiritual e da própria Bíblia, nós vemos que quando Jesus Cristo fala do trigo e do joio, não é? Vemos exatamente que existem dois poderes. Para além, efetivamente, de nós vermos a coisa da maneira humana e tudo mais, mas nós devemos saber que existe por detrás, na verdade, alguns espíritos, ou seja, existe Deus, por um lado, Deus é real, existe, Satanás é real, existe, os anjos são reais, existem, e os demônios também são reais e existem. E então existe efetivamente uma, digamos, luta para conquistar aquilo que é o homem, para obter digamos, o domínio sobre o homem. Por um lado está o bem e por um lado está o mal. E então, se nós virmos bem isso no campo espiritual, existe efetivamente ali sempre, se formos ver, Jesus Cristo tinha 12 apóstolos, mas um o traiu. Ok? Significa dizer que onde estão os filhos de Deus, ali também Satanás vai compenetrar para estragar. Porque o objetivo de Satanás é mesmo aquilo que a Bíblia diz. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então Satanás vem para destruir. E muitas das vezes o que acontece, um exemplo muito rápido que é para nós passarmos aqui. Se nós virmos as nossas mamães lá no Quimbo, quando fazem lavra, quando o fruto começa a ficar bom, lá os pássaros vêm para comerem aqueles determinados frutos. Então eles metem um espantalho. Para quê? Para que quando o vento vem, o espantalho vai se movendo e afugenta. Muitas das vezes o que acontece é, aí onde tem a palavra de Deus, aí onde verdadeiramente o povo de Deus está a ser alimentado, Satanás levanta um espantalho para simplesmente afugentar os filhos de Deus. E então, ali realmente nós devemos ver que Deus tem o seu plano, mas Satanás também tem o seu plano. Então, não podemos ver simplesmente na dimensão normal, mas devemos também ver na dimensão espiritual. Telegraficamente, só para crescer. A questão que coloca o ilustre João Pinto tem muito a ver também. E aqui quero agradecer a Deus, porque há mal que vem para o bem. E se o coronavírus é o mal, também veio por bem. Porque ele acaba por promover o divórcio da toxodependência absoluta da liderança entre os crentes e os líderes. Porque havia uma dependência quase monolítica, absoluta, que era imposta. Porque as pessoas havia uma lavagem cerebral, um branqueamento da consciência dos crentes, de que tudo por nada, até uma dor que está a sentir no pé, na pata, né, tem que ligar num pastor. O Corona veio demonstrar que nós podemos, sim, devemos respeito, reverência aos líderes religiosos, mas nós podemos, mesmo na forma individual, buscar o Criador e Ele lhe ouvir. Certo. Hoje estamos a ver, e isso vai, uma das grandes consequências que vai surgir no âmbito dos efeitos do Covid-19, é que muitas igrejas vão perder mesmo alguns clientes que chamamos supostos crentes. Vão perder, porque também deu-se conta que com a falsa propaganda dos milagres falaciosos, com o Covid, como ninguém curou o Covid, e é aquilo que passa sempre na rede social, onde estão os pastores milagrosos que curam o Covid-19? Não é só em Angola, estamos a falar no cômputo geral, no mundo todo. Onde estão? Desapareceram. Os pastores também estão a fugir à Covid. Quer dizer, também está a se esconder da Covid. Não aparece por quê? Não vem desafiar o Estado por quê? Para testar e ver que, de facto, o poder de Deus ainda está em exercício, ainda está no âmbito da sua executoriedade. São essas questões que também deixam muito a desejar. Nós temos que olhar a obra de Deus não como uma questão de âmbito de interesse particular, subjetivista. Jesus não trouxe a ideia do divisionismo, mas trouxe a ideia da união de Cabinda, Cunene, Mar ao Leste, do mundo ao universo todo. Essa ideia do divisionismo é a ideia do homem. Essa ideia de que a minha igreja é melhor, a do outro é que amar.
É a ideia do homem. Concorrência desleal dentro quer dizer, da obra, da disseminação do Evangelho. Esses indivíduos mancham um bom nome dos bons líderes e do Senhor, sobretudo. Mas o que disse o apóstolo Paulo? O que mais importa é que Jesus está a ser anunciado, seja pelos bons motivos ou pelos maus. Mas no final da história, cada um vai ter que pagar de acordo com as suas obras. Vamos pagar, nós que somos os tais líderes, que somos os tais servos, vamos pagar 3 vezes mais. O inferno também está a nos aguardar. E eu vou dizer mesmo isso, sabe por quê? Porque muitos estão a se tornar abastados agora, estão a ostentar lazer. Você vê o pastor, vive melhor que o crente, mas como é possível? O pastor dá a vida. Então você está no V8, vidro fumado. Teu crente está na paragem, você está a passar por ele. Não consegue parar para lhe dar boleia. Mas ele é que participou para comprar aquele carro para si. Está a entender? O crente de base, quem lhe liga? Nessa fase da Covid, se calhar são poucos. Não quero meter em xeque aqui a generalidade. Mas quantos são os líderes que estão aí visitar os seus crentes, as suas ovelhas? Saber como é que está, como é que não está, o que é que se pode... Tem que ser uma palavra de alento para refrigerar e fortalecer a crença do crente. O que o doutor Chito diz é, de facto, aí onde se separa o trigo do joio. Quem, de facto, está preocupado com o seu rebanho, vai mesmo lá, né? É mesmo. Não é? Vamos ouvir aqui o pastor Ricardo sobre esse propósito. Não, é para ouvir a sua opinião. Ok. Em relação a isso. Bom, para mim, acho que posso me alinhar daquilo que o irmão Mayenga disse, porque existem 2 sementes. A semente de Deus e a semente do diabo. Uhum. E onde sempre há um ajuntamento, sempre tem essas 2 sementes. Essas 2 sementes, o que age é o Deus e o diabo. Esse problema das divisões não começou hoje. Mesmo quando Israel saiu do Egito, o líder foi Moisés. Mas quando chegaram no deserto, havia oposição. Datã e Coré levantaram. Disseram, mas quem disse sou você? Todos os dias Deus disse sou você. Nós também. Quer dizer, ela onde começou também a oposição. Já lá no Antigo Testamento. E quando Jesus chegou é a mesma coisa. É a mesma, essas são as duas sementes que continuam até hoje. Uhum. E é importante nós vermos que, na verdade, a liderança da igreja não se pode, digamos, muitas das vezes, taxativamente de dizer que não, porque está o líder muito tempo à frente, é que deve alterar e tudo mais, como se fosse um mandato e tudo mais. Nós devemos ver qual é o motivo e qual é o objetivo que motiva este líder. Como é que ele se dedica? Qual é a obra que ele tem? Porque a obra de Deus num determinado homem, só Deus o vai tirar, ok? Quando terminar efetivamente o seu trabalho. E existem efetivamente servos de Deus que estão no ministério e que são, e se você vir bem, a pregação de um jovem pregador e a pregação de um velho pregador é diferente por causa da própria experiência que ele tem. E então nós não devemos, digamos, falar que não... os líderes têm que alterar de uma forma como se fosse nos outros campos. Agora, o povo de Deus, ele sim tem autonomia, tem, digamos, a visão do que este líder está a fazer. Quais são os frutos que esse líder está a fazer? Se nós vermos os frutos, aí nós não podemos, digamos, levar as coisas Quando eu me referia a esse aspecto, era com relação ao próprio estatuto das próprias denominações. E muitas das vezes, eu aconselho a ler esse artigo do INAR, fala que muitas das vezes as lideranças vão contra os próprios estatutos, algo que foi estabelecido previamente e não está a se cumprir. E isso traz um desgaste na própria liderança.
trazendo um desgaste na própria liderança. Os inconformados, sem sombra de dúvida, acabam retirando. Se nós decidirmos que a nossa denominação em assembleia, que vai ser uma denominação dirigida por um secretário-geral, que dê um tempo de que não pode chegar à última hora, que daqui em diante eu sou o líder vitalício. Não pode. Temos que tomar isso antes de chegar a essa decisão. Porque se nós tomarmos a decisão antes, depois, no meio do percurso, alterar uma Constituição, vamos ter problema. Sim. E muitas das vezes acabamos ter problema nesse sentido. E muitos dos conflitos, e nós analisamos, ao analisarmos um conflito de uma denominação, não analisamos só na vertente espiritual. Há também o próprio desgaste da pessoa, do líder. É preciso haver, eu argumento aqui, eu respeito esse equilíbrio todo para poder haver alternância e haver também mudanças. Nós vamos mesmo terminar. Isso, dependendo mesmo dos estatutos. Dos estatutos da própria Não, nós temos que terminar. Vamos terminar. Não, é mesmo isso. O reverendo tem razão, isso, dependendo mesmo dos estatutos. É importante que esteja tudo dito. É importante que haja harmonia. Mas nós vamos então, nós vamos concluir as últimas palavras. Dr. Chilto, portanto, depois dessa Covid, podemos falar já numa igreja pós-Covid? Terá alguma consequência futura ou pronto, em relação à maneira como se irão ministrar os cultos, etc? Bem, eu acho que a Covid veio nos ensinar a viver de acordo a uma nova realidade circunstancial. Não se sabe em certo quando poderá nos abandonar. Agora, devemos, mutante, nos readaptar de acordo à própria circunstância. Penso que o Estado está a ganhar coragem a cada dia que passa. Está a ter uma nova filosofia política de tentar interagir com a Covid e, da melhor forma possível, abrir as alas que estavam fechadas. Podemos continuar. Não se sabe. Se a Covid-19 é um sinal de alerta. Não se sabe se virá a Covid-20, se será muito mais catastrófica. Oremos que assim não seja. Que não seja. Porque ainda estamos na 19. Pode vir a 20, a 21, a 22. Não sabe. O que é que Deus quer falar para os homens? Deus quer transformar os homens. Os homens precisam perceber que se trata dos sinais do fim dos tempos. Vamos agir com naturalidade, mas com precaução, cumprindo as medidas todas de biossegurança, mas não podemos fugir. Estamos na chuva, vamos molhar, mas a verdade é que depois teremos que secar. Muito obrigado. Deus abençoe Angola. Por favor. Digamos que ainda estamos neste período de Covid. Existe realmente um grande desafio para as igrejas. É importante que agora que estão abertos os cultos, continuem-se a tomar as medidas de biossegurança. É importante se obedecer essas medidas que são recomendadas. É importante também que os nossos líderes religiosos possam efetivamente transmitir a palavra de fé, de esperança, porque neste preciso momento as pessoas muitas das vezes estão desesperadas por causa dos diferentes impactos que o Covid tem, e então é importante que continuem-se a pregar a palavra e então fazer com que as pessoas efetivamente saibam que Deus tudo pode fazer por nós. Nós devemos continuar a crer e sabemos que tudo tem um fim, tudo tem o seu tempo. E é o tempo do Covid e é o tempo pós-Covid e que Deus realmente tem estado a nos guardar. Reverendo Quilente. Nós estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo essa situação do Covid. Só apenas há 2 semanas que nós reabrimos os cultos e estamos a viver uma nova experiência, novos cultos, não os cultos tão longos que nós estávamos habituados, agora é 1 hora, 45 minutos, é uma nova dinâmica. O que eu tenho estado a refletir, que lições podemos tirar com essa situação do Covid? A primeira lição, ouvirmos mais de Deus. O que é que Deus quer falar para a igreja para esse momento? Eu acredito que situações difíceis podem vir a acontecer, mas a Bíblia diz que tudo está escrito. Então nós temos que nos preparar como igreja. Outra coisa que nós precisamos que eu notei, muitas igrejas não estão preparadas. E estamos a falar daquelas igrejas que simplesmente dependem das ofertas dos seus membros.
Hoje, mais do que nunca, precisamos pensar em sustentabilidade da igreja. Muitas igrejas pararam no tempo e no espaço porque não se readaptaram à nova realidade. Não conseguiram usar os cultos online porque não tinham, e hoje precisamos, a dinâmica é essa. E daqui em diante não vamos parar. Eu tenho sido convidado para pregar no Brasil, nos Estados Unidos. Coisas que eu devia fazer viajando, hoje estou a fazer com as novas tecnologias. Então, estou a aproveitar no máximo essa situação. O outro desafio, há muita gente que vai ficar, ou durante esse tempo ficou com a sua fé baixa, que precisa dos pastores, precisa dos homens de Deus que vamos buscar as ovelhas desgarridas de Israel. Muito obrigado. Pastor, por favor. E quero dizer a todos os crentes de Angola que tenha esperança, porque não é o fim. E que Deus abençoe cada angolano e cada angolana no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Temos aqui então representantes da IMUT. Muito obrigado e até um próximo programa. Obrigado. Reverendo, um abraço. Doutor Chiuto. Obrigado. Mais uma vez aqui gostamos imenso de partilhar estes momentos na Palanca TV. Assim termina mais um Frente a Frente e esperando que, portanto, o que aqui foi dito seja um pouco daquele subsídio importante para outros que se vão juntar quando se falar do papel da Igreja na sociedade e, sobretudo, a visão atual que tem no momento e o impacto que a Covid-19 trouxe para as famílias e para a sociedade no geral. O programa tem reposição domingo às 20 horas. Um grande abraço e até o próximo tema.